assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Agora, você está num quartel dos bombeiros russo. Tudo parece tranquilo. Os equipamentos todos no lugar, os caminhões limpinhos, o pessoal fazendo seus treinos e piadinhas de sempre. A vida ali é puxada, mas tem rotina. Só que, do nada, bum! A floresta pega fogo. Mas não é qualquer fogueirinha não, viu? É um incêndio daqueles gigantescos que engolem tudo pela frente. E é aí que começa a verdadeira correria. A gente conhece o Alexei Sokolov, um cara que é bombeiro há anos e manda muito bem no que faz. Ele é daqueles líderes que o pessoal respeita de verdade. Corajoso, sério, mas também tem aquele jeitão meio durão que a gente vê em herói de filme russo. Ele lidera a sua equipe numa missão de combate a incêndios florestais que começa pequena, mas logo vira uma operação de guerra. Só que, além do fogo, o bicho começa a pegar mesmo é quando ele descobre que a filha da namorada dele, a Katia, tá no meio da área que vai ser evacuada. Aí pronto, não é só mais um trabalho, virou uma missão pessoal. Katia é uma adolescente esperta, teimosa e, claro, tem aquele jeitinho de quem vive brigando com a mãe. Mas quando o fogo chega perto, a coisa muda de figura. Ela se vê cercada pelas chamas, junto com um grupo de crianças e outros adultos que estavam fazendo uma excursão ali na floresta. Sem comunicação, sem socorro à vista e com o fogo fechando o cerco, eles precisam achar um jeito de sobreviver até o resgate chegar. Enquanto isso, Sokolov está fazendo de tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo, para chegar até ela. Aí entra a parte mais tensa do filme. O fogo vira um personagem. É como se ele tivesse vida própria. O vento muda, as árvores explodem, a fumaça engole tudo, e a cada minuto a situação só piora. Não tem descanso, não tem pausa. O time de resgate precisa correr contra o tempo, contra a natureza e até contra decisões políticas, porque, claro, sempre tem aquele chefe que quer cortar caminho e acaba só atrapalhando. No começo, vemos uma imensidão de floresta, e o céu meio alaranjado, com aquele ventinho que parece inocente, mas que a gente sabe que está anunciando o problema. E aí o incêndio começa. Não é com explosão, nem barulho, é só uma faísca. Só que como a mata está super seca, aquilo vira uma tocha viva rapidinho. Enquanto isso, cortamos para a cidade onde estão os bombeiros. E é aí que conhecemos o Alexei Sokolov, o protagonista. Ele é o chefe de uma equipe de resgate e já passou por todo tipo de missão. O cara é experiente, não tem medo do perigo, mas também não é do tipo que sorri muito. Ele tá ali para trabalhar e salvar vidas. Ponto. Só que a vida dele não gira só em torno da profissão. Ele tá começando um relacionamento sério com uma mulher e a filha dela, a Katia, ainda não aceita muito bem essa história de namorado da mãe. Katia, aliás, aparece logo em seguida, com um grupo de adolescentes indo para uma excursão no meio da floresta. Sabe aquele tipo de passeio com guia, fogueira e trilha? É isso. O grupo vai para um lugar meio afastado, onde quase não tem sinal de celular e nenhum acesso fácil de carro. Todo mundo animado, rindo, tirando foto, mal sabem o que está vindo pela frente. Enquanto isso, o quartel recebe um alerta. Focos de incêndio foram vistos em áreas da floresta. A princípio parece ser algo pequeno, controlável, então o time do Sokolov é enviado para ajudar. Eles pegam os caminhões, vestem o equipamento pesado e partem para a missão. Só que no meio do caminho, a equipe se dá conta de que a situação é muito mais grave do que o rádio dizia. O fogo está se espalhando em uma velocidade absurda, o vento muda toda hora e várias áreas da floresta já estão completamente tomadas. E é aí que começa a ação de verdade. As árvores começam a cair, os animais correm desesperados e a fumaça cobre tudo. É tão densa que nem dá para ver a estrada. A comunicação por rádio começa a falhar e cada segundo perdido pode significar vidas perdidas também. Nesse ponto, a gente acompanha os bombeiros tentando montar uma linha de defesa. Eles criam barreiras cortando vegetação, jogam água com mangueiras gigantes, usam pás, picaretas, helicópteros, tudo para tentar impedir que o fogo chegue perto das casas. Só que a floresta parece viva, ela resiste, e o fogo é teimoso, não para, continua aquele negócio cada vez maior. E aquilo vai correndo por cima das copas das árvores, pulando de um lado para o outro e cercando os bombeiros. É nesse momento que Sokolov recebe uma ligação que muda tudo. A filha da namorada dele, a Katia,
tá com um grupo que desapareceu na floresta, exatamente na direção onde o fogo mais intenso está se formando. O desespero bate. Ele sabe que não pode simplesmente largar tudo e correr para lá, porque tem uma equipe inteira sob a responsabilidade dele. Mas também não consegue parar de pensar que se ele não fizer nada, Katya pode não sobreviver. Enquanto o fogo avança, a gente corta para Katya e os outros adolescentes. O guia do grupo percebe que o incêndio está se aproximando e tenta levar todo mundo para um local seguro. Mas o problema é que o caminho de volta já está fechado, e eles ficam literalmente presos entre as chamas. A fumaça começa a dificultar a respiração, o calor aumenta e bate aquele pânico coletivo. Logo depois que Sokolov recebe a notícia de que Katya está presa na floresta, dá para ver que ele entra num modo diferente. Sabe quando a ficha cai e a missão deixa de ser só mais um chamado? Pois é, ele ainda tenta manter a postura porque é o líder da equipe, mas tá claro que o cara tá com a cabeça dividida. A responsabilidade com a equipe pesa, mas a ideia de que Katya, mesmo não sendo filha de sangue, tá lá no meio do fogo sem ajuda, aperta o peito dele. Enquanto isso, a situação do grupo da Katya vai de ruim para desesperadora. O guia tenta manter a calma, mas já está ferido e começa a tossir muito por causa da fumaça. Eles conseguem achar um antigo abrigo de madeira no meio da mata, algo meio improvisado, quase um barraco velho, e se escondem lá por um tempo. Só que não tem comida, não tem água, não tem nada. E o mais assustador, o som do fogo. Ele não é só barulho de coisa queimando, é um rugido, como se a floresta inteira estivesse gritando. Corta de volta para os bombeiros. A operação agora virou uma emergência nacional. Estão mandando mais helicópteros, reforços, ordens de evacuação e até gente do governo aparece querendo mandar em tudo. E adivinha? Claro que tem burocrata querendo economizar recurso, tomar decisão por cima sem entender o que está rolando no chão. Um dos chefões quer forçar a equipe a recuar de certas áreas, dizendo que são perdidas. Só que o Sokolov não aceita. Principalmente porque ele sabe que entre essas áreas está o local onde o grupo da Katya pode estar. O fogo se espalha rápido demais. Alguns caminhões dos bombeiros acabam cercados e precisam ser abandonados. A fumaça impede os helicópteros de pousar e tem bombeiros se queimando, desmaiando de tanto cansaço. Mesmo assim, ninguém desiste. E aí rola uma das cenas mais impactantes do filme. A equipe se une para abrir uma trilha a pé no meio da mata em chamas. Sim, os caras pegam ferramentas manuais e começam a derrubar a árvore, cortar mato e criar um corredor que possa levar até onde as crianças podem estar. Enquanto isso, lá no abrigo, Katya começa a tomar a liderança do grupo. O guia está muito fraco, algumas crianças estão chorando, e ela, que no começo parecia meio rebelde, começa a cuidar dos menores. Ela improvisa máscaras com pedaços de roupa, organiza o grupo, procura pontos mais frescos no chão e até tenta escalar uma árvore para conseguir sinal no celular. E aí ela consegue mandar uma mensagem. Só que o sinal é tão fraco que a mensagem vai incompleta. Mas já é alguma coisa. Quando essa mensagem chega aos bombeiros, Sokolov reconhece um pedacinho do texto e um nome de referência do local. É ali que ele tem certeza. Ela está viva. E então ele toma uma decisão arriscadíssima. Ele se separa da equipe principal e parte com 2 colegas de confiança em uma missão paralela. Vão a pé, com equipamento leve, só com o que conseguem carregar. É como se fosse a última chance. E o tempo está acabando. O vento muda de novo e agora o fogo faz um movimento circular, fechando ainda mais a área onde o grupo da Katya está escondido. As crianças começam a tossir mais forte. O abrigo já está quente demais e a madeira do telhado começa a chiar, sinal de que o calor está ficando insuportável. Eles vão ter que sair dali. E sair para o meio do mato com fogo de todos os lados parece suicídio, mas é a única saída. É quando a trilha que Sokolov abriu começa a dar certo. Ele e os 2 colegas chegam bem perto da área onde a mensagem foi enviada. Só que, claro, o fogo já avançou e os rastros estão quase todos apagados. Mesmo assim, eles continuam. Com calor, com dor, com medo, porque sim, eles também têm medo, mas com determinação. E aí, no meio da fumaça, ele encontra algo. Uma garrafinha de água, igual a que Katya usava. Ele sabe que está no caminho certo. Agora, você está num quartel dos bombeiros russo. Tudo parece tranquilo.
Os equipamentos todos no lugar, os caminhões limpinhos, o pessoal fazendo seus treinos e piadinhas de sempre. A vida ali é puxada, mas tem rotina. Só que, do nada, bum! A floresta pega fogo. Mas não é qualquer fogueirinha não, viu? É um incêndio daqueles gigantescos que engolem tudo pela frente. E é aí que começa a verdadeira correria. A gente conhece o Alexei Sokolov, um cara que é bombeiro há anos e manda muito bem no que faz. Ele é daqueles líderes que o pessoal respeita de verdade. Corajoso, sério, mas também tem aquele jeitão meio durão que a gente vê em herói de filme russo. Ele lidera a sua equipe numa missão de combate a incêndios florestais que começa pequena, mas logo vira uma operação de guerra. Só que, além do fogo, o bicho começa a pegar mesmo é quando ele descobre que a filha da namorada dele, a Katia, tá no meio da área que vai ser evacuada. Aí pronto, não é só mais um trabalho, virou uma missão pessoal. Katia é uma adolescente esperta, teimosa e, claro, tem aquele jeitinho de quem vive brigando com a mãe. Mas quando o fogo chega perto, a coisa muda de figura. Ela se vê cercada pelas chamas, junto com um grupo de crianças e outros adultos que estavam fazendo uma excursão ali na floresta. Sem comunicação, sem socorro à vista e com o fogo fechando o cerco, eles precisam achar um jeito de sobreviver até o resgate chegar. Enquanto isso, Sokolov está fazendo de tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo, para chegar até ela. Aí entra a parte mais tensa do filme. O fogo vira um personagem. É como se ele tivesse vida própria. O vento muda, as árvores explodem, a fumaça engole tudo, e a cada minuto a situação só piora. Não tem descanso, não tem pausa. O time de resgate precisa correr contra o tempo, contra a natureza e até contra decisões políticas, porque, claro, sempre tem aquele chefe que quer cortar caminho e acaba só atrapalhando. No começo, vemos uma imensidão de floresta, e o céu meio alaranjado, com aquele ventinho que parece inocente, mas que a gente sabe que está anunciando o problema. E aí o incêndio começa. Não é com explosão, nem barulho, é só uma faísca. Só que como a mata está super seca, aquilo vira uma tocha viva rapidinho. Enquanto isso, cortamos para a cidade onde estão os bombeiros. E é aí que conhecemos o Alexei Sokolov, o protagonista. Ele é o chefe de uma equipe de resgate e já passou por todo tipo de missão. O cara é experiente, não tem medo do perigo, mas também não é do tipo que sorri muito. Ele tá ali para trabalhar e salvar vidas. Ponto. Só que a vida dele não gira só em torno da profissão. Ele tá começando um relacionamento sério com uma mulher e a filha dela, a Katia, ainda não aceita muito bem essa história de namorado da mãe. Katia, aliás, aparece logo em seguida, com um grupo de adolescentes indo para uma excursão no meio da floresta. Sabe aquele tipo de passeio com guia, fogueira e trilha? É isso. O grupo vai para um lugar meio afastado, onde quase não tem sinal de celular e nenhum acesso fácil de carro. Todo mundo animado, rindo, tirando foto, mal sabem o que está vindo pela frente. Enquanto isso, o quartel recebe um alerta. Focos de incêndio foram vistos em áreas da floresta. A princípio parece ser algo pequeno, controlável, então o time do Sokolov é enviado para ajudar. Eles pegam os caminhões, vestem o equipamento pesado e partem para a missão. Só que no meio do caminho, a equipe se dá conta de que a situação é muito mais grave do que o rádio dizia. O fogo está se espalhando em uma velocidade absurda, o vento muda toda hora e várias áreas da floresta já estão completamente tomadas. E é aí que começa a ação de verdade. As árvores começam a cair, os animais correm desesperados e a fumaça cobre tudo. É tão densa que nem dá para ver a estrada. A comunicação por rádio começa a falhar e cada segundo perdido pode significar vidas perdidas também. Nesse ponto, a gente acompanha os bombeiros tentando montar uma linha de defesa. Eles criam barreiras cortando vegetação, jogam água com mangueiras gigantes, usam pás, picaretas, helicópteros, tudo para tentar impedir que o fogo chegue perto das casas. Só que a floresta parece viva, ela resiste, e o fogo é teimoso, não para, continua aquele negócio cada vez maior. E aquilo vai correndo por cima das copas das árvores, pulando de um lado para o outro e cercando os bombeiros. É nesse momento que Sokolov recebe uma ligação que muda tudo. A filha da namorada dele, a Katia, está com um grupo que desapareceu na floresta, exatamente na direção onde o fogo mais intenso está se formando. O desespero bate. Ele sabe que não pode simplesmente largar tudo e correr para lá, porque tem uma equipe inteira sob a responsabilidade dele. Mas também não consegue parar de pensar que se ele não fizer nada,
Kátia pode não sobreviver. Enquanto o fogo avança, a gente corta para Kátia e os outros adolescentes. O guia do grupo percebe que o incêndio está se aproximando e tenta levar todo mundo para um local seguro. Mas o problema é que o caminho de volta já está fechado, e eles ficam literalmente presos entre as chamas. A fumaça começa a dificultar a respiração, o calor aumenta e bate aquele pânico coletivo. Logo depois que Sokolov recebe a notícia de que Kátia está presa na floresta, dá para ver que ele entra num modo diferente. Sabe quando a ficha cai e a missão deixa de ser só mais um chamado? Pois é, ele ainda tenta manter a postura porque é o líder da equipe, mas tá claro que o cara tá com a cabeça dividida. A responsabilidade com a equipe pesa, mas a ideia de que Kátia, mesmo não sendo filha de sangue, tá lá no meio do fogo sem ajuda, aperta o peito dele. Enquanto isso, a situação do grupo da Kátia vai de ruim para desesperadora. O guia tenta manter a calma, mas já está ferido e começa a tossir muito por causa da fumaça. Eles conseguem achar um antigo abrigo de madeira no meio da mata, algo meio improvisado, quase um barraco velho, e se escondem lá por um tempo. Só que não tem comida, não tem água, não tem nada. E o mais assustador, o som do fogo. Ele não é só barulho de coisa queimando, é um rugido, como se a floresta inteira estivesse gritando. Corta de volta para os bombeiros. A operação agora virou uma emergência nacional. Estão mandando mais helicópteros, reforços, ordens de evacuação e até gente do governo aparece querendo mandar em tudo. E adivinha? Claro que tem burocrata querendo economizar recurso, tomar decisão por cima sem entender o que está rolando no chão. Um dos chefões quer forçar a equipe a recuar de certas áreas, dizendo que são perdidas. Só que o Sokolov não aceita, principalmente porque ele sabe que entre essas áreas está o local onde o grupo da Kátia pode estar. O fogo se espalha rápido demais. Alguns caminhões dos bombeiros acabam cercados e precisam ser abandonados. A fumaça impede os helicópteros de pousar e tem bombeiros se queimando, desmaiando de tanto cansaço. Mesmo assim, ninguém desiste. E aí rola uma das cenas mais impactantes do filme. A equipe se une para abrir uma trilha a pé no meio da mata em chamas. Sim, os caras pegam ferramentas manuais e começam a derrubar a árvore, cortar mato e criar um corredor que possa levar até onde as crianças podem estar. Enquanto isso, lá no abrigo, Kátia começa a tomar a liderança do grupo. O guia está muito fraco, algumas crianças estão chorando, e ela, que no começo parecia meio rebelde, começa a cuidar dos menores. Ela improvisa máscaras com pedaços de roupa, organiza o grupo, procura pontos mais frescos no chão e até tenta escalar uma árvore para conseguir sinal no celular. E aí ela consegue mandar uma mensagem. Só que o sinal é tão fraco que a mensagem vai incompleta. Mas já é alguma coisa. Quando essa mensagem chega aos bombeiros, Sokolov reconhece um pedacinho do texto e um nome de referência do local. É ali que ele tem certeza. Ela está viva. E então ele toma uma decisão arriscadíssima. Ele se separa da equipe principal e parte com 2 colegas de confiança em uma missão paralela. Vão a pé, com equipamento leve, só com o que conseguem carregar. É como se fosse a última chance. E o tempo está acabando. O vento muda de novo e agora o fogo faz um movimento circular, fechando ainda mais a área onde o grupo da Kátia está escondido. As crianças começam a tossir mais forte. O abrigo já está quente demais e a madeira do telhado começa a chiar, sinal de que o calor está ficando insuportável. Eles vão ter que sair dali. E sair para o meio do mato com fogo de todos os lados parece suicídio, mas é a única saída. É quando a trilha que Sokolov abriu começa a dar certo. Ele e os 2 colegas chegam bem perto da área onde a mensagem foi enviada. Só que, claro, o fogo já avançou e os rastros estão quase todos apagados. Mesmo assim, eles continuam. Com calor, com dor, com medo, porque sim, eles também têm medo, mas com determinação. E aí, no meio da fumaça, ele encontra algo. Uma garrafinha de água, igual a que Kátia usava. Ele sabe que está no caminho certo. Agora, você está num quartel dos bombeiros russo. Tudo parece tranquilo. Os equipamentos todos no lugar, os caminhões limpinhos, o pessoal fazendo seus treinos e piadinhas de sempre. A vida ali é puxada, mas tem rotina. Só que, do nada, bum! A floresta pega fogo. Mas não é qualquer fogueirinha não, viu? É um incêndio daqueles gigantescos que engolem tudo pela frente. E é aí que começa a verdadeira correria.
A gente conhece o Alexei Sokolov, um cara que é bombeiro há anos e manda muito bem no que faz. Ele é daqueles líderes que o pessoal respeita de verdade, corajoso, sério, mas também tem aquele jeitão meio durão que a gente vê em herói de filme russo. Ele lidera a sua equipe numa missão de combate a incêndios florestais que começa pequena, mas logo vira uma operação de guerra. Só que, além do fogo, o bicho começa a pegar mesmo quando ele descobre que a filha da namorada dele, a Katia, tá no meio da área que vai ser evacuada. Aí pronto, não é só mais um trabalho, virou uma missão pessoal. Katia é uma adolescente esperta, teimosa e, claro, tem aquele jeitinho de quem vive brigando com a mãe. Mas quando o fogo chega perto, a coisa muda de figura. Ela se vê cercada pelas chamas, junto com um grupo de crianças e outros adultos que estavam fazendo uma excursão ali na floresta. Sem comunicação, sem socorro à vista e com o fogo fechando o cerco, eles precisam achar um jeito de sobreviver até o resgate chegar. Enquanto isso, Sokolov está fazendo de tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo, para chegar até ela. Aí entra a parte mais tensa do filme. O fogo vira um personagem. É como se ele tivesse vida própria. O vento muda, as árvores explodem, a fumaça engole tudo, e a cada minuto a situação só piora. Não tem descanso, não tem pausa. O time de resgate precisa correr contra o tempo, contra a natureza e até contra decisões políticas, porque, claro, sempre tem aquele chefe que quer cortar caminho e acaba só atrapalhando. No começo, vemos uma imensidão de floresta, e o céu meio alaranjado, com aquele ventinho que parece inocente, mas que a gente sabe que está anunciando o problema. E aí o incêndio começa. Não é com explosão, nem barulho, é só uma faísca. Só que como a mata está super seca, aquilo vira uma tocha viva rapidinho. Enquanto isso, cortamos para a cidade onde estão os bombeiros. E é aí que conhecemos o Alexei Sokolov, o protagonista. Ele é o chefe de uma equipe de resgate e já passou por todo tipo de missão. O cara é experiente, não tem medo do perigo, mas também não é do tipo que sorri muito. Ele tá ali para trabalhar e salvar vidas. Ponto. Só que a vida dele não gira só em torno da profissão. Ele tá começando um relacionamento sério com uma mulher e a filha dela, a Katia, ainda não aceita muito bem essa história de namorado da mãe. Katia, aliás, aparece logo em seguida, com um grupo de adolescentes indo para uma excursão no meio da floresta. Sabe aquele tipo de passeio com guia, fogueira e trilha? É isso. O grupo vai para um lugar meio afastado, onde quase não tem sinal de celular e nenhum acesso fácil de carro. Todo mundo animado, rindo, tirando foto, mal sabem o que está vindo pela frente. Enquanto isso, o quartel recebe um alerta. Focos de incêndio foram vistos em áreas da floresta. A princípio parece ser algo pequeno, controlável, então o time do Sokolov é enviado para ajudar. Eles pegam os caminhões, vestem o equipamento pesado e partem para a missão. Só que no meio do caminho, a equipe se dá conta de que a situação é muito mais grave do que o rádio dizia. O fogo está se espalhando em uma velocidade absurda, o vento muda toda hora e várias áreas da floresta já estão completamente tomadas. E é aí que começa a ação de verdade. As árvores começam a cair, os animais correm desesperados e a fumaça cobre tudo. É tão densa que nem dá para ver a estrada. A comunicação por rádio começa a falhar e cada segundo perdido pode significar vidas perdidas também. Nesse ponto, a gente acompanha os bombeiros tentando montar uma linha de defesa. Eles criam barreiras cortando vegetação, jogam água com mangueiras gigantes, usam pás, picaretas, helicópteros, tudo para tentar impedir que o fogo chegue perto das casas. Só que a floresta parece viva, ela resiste, e o fogo é teimoso, não para, continua aquele negócio cada vez maior. E aquilo vai correndo por cima das copas das árvores, pulando de um lado para o outro e cercando os bombeiros. É nesse momento que Sokolov recebe uma ligação que muda tudo. A filha da namorada dele, a Katia, está com um grupo que desapareceu na floresta, exatamente na direção onde o fogo mais intenso está se formando. O desespero bate. Ele sabe que não pode simplesmente largar tudo e correr para lá, porque tem uma equipe inteira sob a responsabilidade dele. Mas também não consegue parar de pensar que se ele não fizer nada, Katia pode não sobreviver. Enquanto o fogo avança, a gente corta para Katia e os outros adolescentes. O guia do grupo percebe que o incêndio está se aproximando e tenta levar todo mundo para um local seguro. Mas o problema é que o caminho de volta já está fechado, e eles ficam literalmente presos entre as chamas. A fumaça começa a dificultar a respiração,
O calor aumenta e bate aquele pânico coletivo. Logo depois que Sokolov recebe a notícia de que Katya está presa na floresta, dá pra ver que ele entra num modo diferente. Sabe quando a ficha cai e a missão deixa de ser só mais um chamado? Pois é. Ele ainda tenta manter a postura porque é o líder da equipe, mas tá claro que o cara tá com a cabeça dividida. A responsabilidade com a equipe pesa, mas a ideia de que Katya, mesmo não sendo filha de sangue, tá lá no meio do fogo sem ajuda, aperta o peito dele. Enquanto isso, a situação do grupo da Katya vai de ruim para desesperadora. O guia tenta manter a calma, mas já está ferido e começa a tossir muito por causa da fumaça. Eles conseguem achar um antigo abrigo de madeira no meio da mata, algo meio improvisado, quase um barraco velho, e se escondem lá por um tempo. Só que não tem comida, não tem água, não tem nada. E o mais assustador, o som do fogo. Ele não é só barulho de coisa queimando, é um rugido, como se a floresta inteira estivesse gritando. Corta de volta para os bombeiros. A operação agora virou uma emergência nacional. Estão mandando mais helicópteros, reforços, ordens de evacuação e até gente do governo aparece querendo mandar em tudo. E adivinha? Claro que tem burocrata querendo economizar recurso, tomar decisão por cima sem entender o que está rolando no chão. Um dos chefões quer forçar a equipe a recuar de certas áreas, dizendo que são perdidas. Só que o Sokolov não aceita, principalmente porque ele sabe que entre essas áreas está o local onde o grupo da Katya pode estar. O fogo se espalha rápido demais. Alguns caminhões dos bombeiros acabam cercados e precisam ser abandonados. A fumaça impede os helicópteros de pousar e tem bombeiros se queimando, desmaiando de tanto cansaço. Mesmo assim, ninguém desiste. E aí rola uma das cenas mais impactantes do filme. A equipe se une para abrir uma trilha a pé no meio da mata em chamas. Sim, os caras pegam ferramentas manuais e começam a derrubar a árvore, cortar mato e criar um corredor que possa levar até onde as crianças podem estar. Enquanto isso, lá no abrigo, Katya começa a tomar a liderança do grupo. O guia está muito fraco, algumas crianças estão chorando, e ela, que no começo parecia meio rebelde, começa a cuidar dos menores. Ela improvisa máscaras com pedaços de roupa, organiza o grupo, procura pontos mais frescos no chão e até tenta escalar uma árvore para conseguir sinal no celular. E aí ela consegue mandar uma mensagem. Só que o sinal é tão fraco que a mensagem vai incompleta. Mas já é alguma coisa. Quando essa mensagem chega aos bombeiros, Sokolov reconhece um pedacinho do texto e um nome de referência do local. É ali que ele tem certeza. Ela está viva. E então ele toma uma decisão arriscadíssima. Ele se separa da equipe principal e parte com 2 colegas de confiança em uma missão paralela. Vão a pé, com equipamento leve, só com o que conseguem carregar. É como se fosse a última chance. E o tempo está acabando. O vento muda de novo e agora o fogo faz um movimento circular, fechando ainda mais a área onde o grupo da Katya está escondido. As crianças começam a tossir mais forte. O abrigo já está quente demais e a madeira do telhado começa a chiar, sinal de que o calor está ficando insuportável. Eles vão ter que sair dali. E sair para o meio do mato com fogo de todos os lados parece suicídio, mas é a única saída. É quando a trilha que Sokolov abriu começa a dar certo. Ele e os 2 colegas chegam bem perto da área onde a mensagem foi enviada. Só que, claro, o fogo já avançou e os rastros estão quase todos apagados. Mesmo assim, eles continuam. Com calor, com dor, com medo, porque sim, eles também têm medo, mas com determinação. E aí, no meio da fumaça, ele encontra algo. Uma garrafinha de água, igual a que Katya usava. Ele sabe que está no caminho certo. Agora, você está num quartel dos bombeiros russo. Tudo parece tranquilo. Os equipamentos todos no lugar, os caminhões limpinhos, o pessoal fazendo seus treinos e piadinhas de sempre. A vida ali é puxada, mas tem rotina. Só que, do nada, bum! A floresta pega fogo. Mas não é qualquer fogueirinha não, viu? É um incêndio daqueles gigantescos que engolem tudo pela frente. E é aí que começa a verdadeira correria. A gente conhece o Alexei Sokolov, um cara que é bombeiro há anos e manda muito bem no que faz. Ele é daqueles líderes que o pessoal respeita de verdade. Corajoso, sério, mas também tem aquele jeitão meio durão que a gente vê em herói de filme russo. Ele lidera a sua equipe numa missão de combate a incêndios florestais que começa pequena, mas logo vira uma operação de guerra.
Só que, além do fogo, o bicho começa a pegar mesmo. É quando ele descobre que a filha da namorada dele, a Kátia, tá no meio da área que vai ser evacuada. Aí pronto, não é só mais um trabalho, virou uma missão pessoal. Kátia é uma adolescente esperta, teimosa e, claro, tem aquele jeitinho de quem vive brigando com a mãe. Mas quando o fogo chega perto, a coisa muda de figura. Ela se vê cercada pelas chamas, junto com um grupo de crianças e outros adultos que estavam fazendo uma excursão ali na floresta. Sem comunicação, sem socorro à vista e com o fogo fechando o cerco, eles precisam achar um jeito de sobreviver até o resgate chegar. Enquanto isso, Sokolov está fazendo de tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo, para chegar até ela. Aí entra a parte mais tensa do filme. O fogo vira um personagem. É como se ele tivesse vida própria. O vento muda, as árvores explodem, a fumaça engole tudo, e a cada minuto a situação só piora. Não tem descanso, não tem pausa. O time de resgate precisa correr contra o tempo, contra a natureza e até contra decisões políticas, porque, claro, sempre tem aquele chefe que quer cortar caminho e acaba só atrapalhando. No começo, vemos uma imensidão de floresta, e o céu meio alaranjado, com aquele ventinho que parece inocente, mas que a gente sabe que está anunciando o problema. E aí o incêndio começa. Não é com explosão, nem barulho, é só uma faísca. Só que como a mata está super seca, aquilo vira uma tocha viva rapidinho. Enquanto isso, cortamos para a cidade onde estão os bombeiros. E é aí que conhecemos o Alexei Sokolov, o protagonista. Ele é o chefe de uma equipe de resgate e já passou por todo tipo de missão. O cara é experiente, não tem medo do perigo, mas também não é do tipo que sorri muito. Ele tá ali para trabalhar e salvar vidas. Ponto. Só que a vida dele não gira só em torno da profissão. Ele tá começando um relacionamento sério com uma mulher e a filha dela, a Kátia, ainda não aceita muito bem essa história de namorado da mãe. Kátia, aliás, aparece logo em seguida, com um grupo de adolescentes indo para uma excursão no meio da floresta. Sabe aquele tipo de passeio com guia, fogueira e trilha? É isso. O grupo vai para um lugar meio afastado, onde quase não tem sinal de celular e nenhum acesso fácil de carro. Todo mundo animado, rindo, tirando foto, mal sabem o que está vindo pela frente. Enquanto isso, o quartel recebe um alerta. Focos de incêndio foram vistos em áreas da floresta. A princípio parece ser algo pequeno, controlável, então o time do Sokolov é enviado para ajudar. Eles pegam os caminhões, vestem o equipamento pesado e partem para a missão. Só que no meio do caminho, a equipe se dá conta de que a situação é muito mais grave do que o rádio dizia. O fogo está se espalhando em uma velocidade absurda, o vento muda toda hora e várias áreas da floresta já estão completamente tomadas. E é aí que começa a ação de verdade. As árvores começam a cair, os animais correm desesperados e a fumaça cobre tudo. É tão densa que nem dá para ver a estrada. A comunicação por rádio começa a falhar e cada segundo perdido pode significar vidas perdidas também. Nesse ponto, a gente acompanha os bombeiros tentando montar uma linha de defesa. Eles criam barreiras cortando vegetação, jogam água com mangueiras gigantes, usam pás, picaretas, helicópteros, tudo para tentar impedir que o fogo chegue perto das casas. Só que a floresta parece viva, ela resiste, e o fogo é teimoso, não para, continua aquele negócio cada vez maior. E aquilo vai correndo por cima das copas das árvores, pulando de um lado para o outro e cercando os bombeiros. É nesse momento que Sokolov recebe uma ligação que muda tudo. A filha da namorada dele, a Kátia, está com um grupo que desapareceu na floresta, exatamente na direção onde o fogo mais intenso está se formando. O desespero bate. Ele sabe que não pode simplesmente largar tudo e correr para lá, porque tem uma equipe inteira sob a responsabilidade dele. Mas também não consegue parar de pensar que se ele não fizer nada, Kátia pode não sobreviver. Enquanto o fogo avança, a gente corta para Kátia e os outros adolescentes. O guia do grupo percebe que o incêndio está se aproximando e tenta levar todo mundo para um local seguro. Mas o problema é que o caminho de volta já está fechado, e eles ficam literalmente presos entre as chamas. A fumaça começa a dificultar a respiração, o calor aumenta e bate aquele pânico coletivo. Logo depois que Sokolov recebe a notícia de que Kátia está presa na floresta, dá para ver que ele entra num modo diferente. Sabe quando a ficha cai e a missão deixa de ser só mais um chamado? Pois é, ele ainda tenta manter a postura porque é o líder da equipe, mas está claro que o cara está com a cabeça dividida.
A responsabilidade com a equipe pesa, mas a ideia de que Kátia, mesmo não sendo filha de sangue, tá lá no meio do fogo sem ajuda, aperta o peito dele. Enquanto isso, a situação do grupo da Kátia vai de ruim para desesperadora. O guia tenta manter a calma, mas já está ferido e começa a tossir muito por causa da fumaça. Eles conseguem achar um antigo abrigo de madeira no meio da mata, algo meio improvisado, quase um barraco velho, e se escondem lá por um tempo. Só que não tem comida, não tem água, não tem nada. E o mais assustador, o som do fogo. Ele não é só barulho de coisa queimando, é um rugido, como se a floresta inteira estivesse gritando. Corta de volta para os bombeiros. A operação agora virou uma emergência nacional. Estão mandando mais helicópteros, reforços, ordens de evacuação e até gente do governo aparece querendo mandar em tudo. E adivinha? Claro que tem burocrata querendo economizar recurso, tomar decisão por cima sem entender o que está rolando no chão. Um dos chefões quer forçar a equipe a recuar de certas áreas, dizendo que são perdidas. Só que o Sokolov não aceita, principalmente porque ele sabe que entre essas áreas está o local onde o grupo da Kátia pode estar. O fogo se espalha rápido demais. Alguns caminhões dos bombeiros acabam cercados e precisam ser abandonados. A fumaça impede os helicópteros de pousar e tem bombeiros se queimando, desmaiando de tanto cansaço. Mesmo assim, ninguém desiste. E aí rola uma das cenas mais impactantes do filme. A equipe se une para abrir uma trilha a pé no meio da mata em chamas. Sim, os caras pegam ferramentas manuais e começam a derrubar a árvore, cortar mato e criar um corredor que possa levar até onde as crianças podem estar. Enquanto isso, lá no abrigo, Kátia começa a tomar a liderança do grupo. O guia está muito fraco, algumas crianças estão chorando, e ela, que no começo parecia meio rebelde, começa a cuidar dos menores. Ela improvisa máscaras com pedaços de roupa, organiza o grupo, procura pontos mais frescos no chão e até tenta escalar uma árvore para conseguir sinal no celular. E aí ela consegue mandar uma mensagem. Só que o sinal é tão fraco que a mensagem vai incompleta. Mas já é alguma coisa. Quando essa mensagem chega aos bombeiros, Sokolov reconhece um pedacinho do texto e um nome de referência do local. É ali que ele tem certeza. Ela está viva. E então ele toma uma decisão arriscadíssima. Ele se separa da equipe principal e parte com 2 colegas de confiança em uma missão paralela. Vão a pé, com equipamento leve, só com o que conseguem carregar. É como se fosse a última chance. E o tempo está acabando. O vento muda de novo e agora o fogo faz um movimento circular, fechando ainda mais a área onde o grupo da Kátia está escondido. As crianças começam a tossir mais forte. O abrigo já está quente demais e a madeira do telhado começa a chiar, sinal de que o calor está ficando insuportável. Eles vão ter que sair dali. E sair para o meio do mato com fogo de todos os lados parece suicídio, mas é a única saída. É quando a trilha que Sokolov abriu começa a dar certo. Ele e os 2 colegas chegam bem perto da área onde a mensagem foi enviada. Só que, claro, o fogo já avançou e os rastros estão quase todos apagados. Mesmo assim, eles continuam. Com calor, com dor, com medo, porque sim, eles também têm medo, mas com determinação. E aí, no meio da fumaça, ele encontra algo. Uma garrafinha de água, igual a que Kátia usava. Ele sabe que está no caminho certo. Agora, você está num quartel dos bombeiros russo. Tudo parece tranquilo. Os equipamentos todos no lugar, os caminhões limpinhos, o pessoal fazendo seus treinos e piadinhas de sempre. A vida ali é puxada, mas tem rotina. Só que, do nada, bum! A floresta pega fogo. Mas não é qualquer fogueirinha não, viu? É um incêndio daqueles gigantescos que engolem tudo pela frente. E é aí que começa a verdadeira correria. A gente conhece o Alexei Sokolov, um cara que é bombeiro há anos e manda muito bem no que faz. Ele é daqueles líderes que o pessoal respeita de verdade. Corajoso, sério, mas também tem aquele jeitão meio durão que a gente vê em herói de filme russo. Ele lidera a sua equipe numa missão de combate a incêndios florestais que começa pequena, mas logo vira uma operação de guerra. Só que, além do fogo, o bicho começa a pegar mesmo. É quando ele descobre que a filha da namorada dele, a Kátia, tá no meio da área que vai ser evacuada. Aí pronto, não é só mais um trabalho, virou uma missão pessoal. Kátia é uma adolescente esperta, teimosa e, claro, tem aquele jeitinho de quem vive brigando com a mãe. Mas quando o fogo chega perto,
a coisa muda de figura. Ela se vê cercada pelas chamas, junto com um grupo de crianças e outros adultos que estavam fazendo uma excursão ali na floresta. Sem comunicação, sem socorro à vista e com o fogo fechando o cerco, eles precisam achar um jeito de sobreviver até o resgate chegar. Enquanto isso, Sokolov está fazendo de tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo, para chegar até ela. Aí entra a parte mais tensa do filme. O fogo vira um personagem. É como se ele tivesse vida própria. O vento muda, as árvores explodem, a fumaça engole tudo, e a cada minuto a situação só piora. Não tem descanso, não tem pausa. O time de resgate precisa correr contra o tempo, contra a natureza e até contra decisões políticas, porque, claro, sempre tem aquele chefe que quer cortar caminho e acaba só atrapalhando. No começo, vemos uma imensidão de floresta, e o céu meio alaranjado, com aquele ventinho que parece inocente, mas que a gente sabe que está anunciando o problema. E aí o incêndio começa. Não é com explosão, nem barulho, é só uma faísca. Só que como a mata está super seca, aquilo vira uma tocha viva rapidinho. Enquanto isso, cortamos para a cidade onde estão os bombeiros. E é aí que conhecemos o Alexei Sokolov, o protagonista. Ele é o chefe de uma equipe de resgate e já passou por todo tipo de missão. O cara é experiente, não tem medo do perigo, mas também não é do tipo que sorri muito. Ele tá ali para trabalhar e salvar vidas. Ponto. Só que a vida dele não gira só em torno da profissão. Ele tá começando um relacionamento sério com uma mulher e a filha dela, a Katia, ainda não aceita muito bem essa história de namorado da mãe. Katia, aliás, aparece logo em seguida, com um grupo de adolescentes indo para uma excursão no meio da floresta. Sabe aquele tipo de passeio com guia, fogueira e trilha? É isso. O grupo vai para um lugar meio afastado, onde quase não tem sinal de celular e nenhum acesso fácil de carro. Todo mundo animado, rindo, tirando foto, mal sabem o que está vindo pela frente. Enquanto isso, o quartel recebe um alerta. Focos de incêndio foram vistos em áreas da floresta. A princípio parece ser algo pequeno, controlável, então o time do Sokolov é enviado para ajudar. Eles pegam os caminhões, vestem o equipamento pesado e partem para a missão. Só que no meio do caminho, a equipe se dá conta de que a situação é muito mais grave do que o rádio dizia. O fogo está se espalhando em uma velocidade absurda, o vento muda toda hora e várias áreas da floresta já estão completamente tomadas. E é aí que começa a ação de verdade. As árvores começam a cair, os animais correm desesperados e a fumaça cobre tudo. É tão densa que nem dá para ver a estrada. A comunicação por rádio começa a falhar e cada segundo perdido pode significar vidas perdidas também. Nesse ponto, a gente acompanha os bombeiros tentando montar uma linha de defesa. Eles criam barreiras cortando vegetação, jogam água com mangueiras gigantes, usam pás, picaretas, helicópteros, tudo para tentar impedir que o fogo chegue perto das casas. Só que a floresta parece viva, ela resiste, e o fogo é teimoso, não para, continua aquele negócio cada vez maior. E aquilo vai correndo por cima das copas das árvores, pulando de um lado para o outro e cercando os bombeiros. É nesse momento que Sokolov recebe uma ligação que muda tudo. A filha da namorada dele, a Katia, está com um grupo que desapareceu na floresta, exatamente na direção onde o fogo mais intenso está se formando. O desespero bate. Ele sabe que não pode simplesmente largar tudo e correr para lá, porque tem uma equipe inteira sob a responsabilidade dele. Mas também não consegue parar de pensar que se ele não fizer nada, Katia pode não sobreviver. Enquanto o fogo avança, a gente corta para Katia e os outros adolescentes. O guia do grupo percebe que o incêndio está se aproximando e tenta levar todo mundo para um local seguro. Mas o problema é que o caminho de volta já está fechado, e eles ficam literalmente presos entre as chamas. A fumaça começa a dificultar a respiração, o calor aumenta e bate aquele pânico coletivo. Logo depois que Sokolov recebe a notícia de que Katia está presa na floresta, dá para ver que ele entra num modo diferente. Sabe quando a ficha cai e a missão deixa de ser só mais um chamado? Pois é, ele ainda tenta manter a postura porque é o líder da equipe, mas tá claro que o cara tá com a cabeça dividida. A responsabilidade com a equipe pesa, mas a ideia de que Katia, mesmo não sendo filha de sangue, tá lá no meio do fogo sem ajuda, aperta o peito dele. Enquanto isso, a situação do grupo da Katia vai de ruim para desesperadora. O guia tenta manter a calma, mas já está ferido e começa a tossir muito por causa da fumaça.
Eles conseguem achar um antigo abrigo de madeira no meio da mata, algo meio improvisado, quase um barraco velho, e se escondem lá por um tempo. Só que não tem comida, não tem água, não tem nada. E o mais assustador, o som do fogo. Ele não é só barulho de coisa queimando, é um rugido, como se a floresta inteira estivesse gritando. Corta de volta para os bombeiros. A operação agora virou uma emergência nacional. Estão mandando mais helicópteros, reforços, ordens de evacuação e até gente do governo aparece querendo mandar em tudo. E adivinha? Claro que tem burocrata querendo economizar recurso, tomar decisão por cima sem entender o que está rolando no chão. Um dos chefões quer forçar a equipe a recuar de certas áreas, dizendo que são perdidas. Só que o Sokolov não aceita, principalmente porque ele sabe que entre essas áreas está o local onde o grupo da Katia pode estar. O fogo se espalha rápido demais. Alguns caminhões dos bombeiros acabam cercados e precisam ser abandonados. A fumaça impede os helicópteros de pousar e tem bombeiros se queimando, desmaiando de tanto cansaço. Mesmo assim, ninguém desiste. E aí rola uma das cenas mais impactantes do filme. A equipe se une para abrir uma trilha a pé no meio da mata em chamas. Sim, os caras pegam ferramentas manuais e começam a derrubar a árvore, cortar mato e criar um corredor que possa levar até onde as crianças podem estar. Enquanto isso, lá no abrigo, Katia começa a tomar a liderança do grupo. O guia está muito fraco, algumas crianças estão chorando, e ela, que no começo parecia meio rebelde, começa a cuidar dos menores. Ela improvisa máscaras com pedaços de roupa, organiza o grupo, procura pontos mais frescos no chão e até tenta escalar uma árvore para conseguir sinal no celular. E aí ela consegue mandar uma mensagem. Só que o sinal é tão fraco que a mensagem vai incompleta. Mas já é alguma coisa. Quando essa mensagem chega aos bombeiros, Sokolov reconhece um pedacinho do texto e um nome de referência do local. É ali que ele tem certeza. Ela está viva. E então ele toma uma decisão arriscadíssima. Ele se separa da equipe principal e parte com 2 colegas de confiança em uma missão paralela. Vão a pé, com equipamento leve, só com o que conseguem carregar. É como se fosse a última chance. E o tempo está acabando. O vento muda de novo e agora o fogo faz um movimento circular, fechando ainda mais a área onde o grupo da Katia está escondido. As crianças começam a tossir mais forte. O abrigo já está quente demais e a madeira do telhado começa a chiar, sinal de que o calor está ficando insuportável. Eles vão ter que sair dali. E sair para o meio do mato com fogo de todos os lados parece suicídio, mas é a única saída. É quando a trilha que Sokolov abriu começa a dar certo. Ele e os 2 colegas chegam bem perto da área onde a mensagem foi enviada. Só que, claro, o fogo já avançou e os rastros estão quase todos apagados. Mesmo assim, eles continuam. Com calor, com dor, com medo, porque sim, eles também têm medo, mas com determinação. E aí, no meio da fumaça, ele encontra algo. Uma garrafinha de água, igual a que Katia usava. Ele sabe que está no caminho certo. Agora, você está num quartel dos bombeiros russo. Tudo parece tranquilo. Os equipamentos todos no lugar, os caminhões limpinhos, o pessoal fazendo seus treinos e piadinhas de sempre. A vida ali é puxada, mas tem rotina. Só que, do nada, bum! A floresta pega fogo. Mas não é qualquer fogueirinha não, viu? É um incêndio daqueles gigantescos que engolem tudo pela frente. E é aí que começa a verdadeira correria. A gente conhece o Alexei Sokolov, um cara que é bombeiro há anos e manda muito bem no que faz. Ele é daqueles líderes que o pessoal respeita de verdade. Corajoso, sério, mas também tem aquele jeitão meio durão que a gente vê em herói de filme russo. Ele lidera a sua equipe numa missão de combate a incêndios florestais que começa pequena, mas logo vira uma operação de guerra. Só que, além do fogo, o bicho começa a pegar mesmo. É quando ele descobre que a filha da namorada dele, a Katia, está no meio da área que vai ser evacuada. Aí pronto, não é só mais um trabalho, virou uma missão pessoal. Katia é uma adolescente esperta, teimosa e, claro, tem aquele jeitinho de quem vive brigando com a mãe. Mas quando o fogo chega perto, a coisa muda de figura. Ela se vê cercada pelas chamas, junto com um grupo de crianças e outros adultos que estavam fazendo uma excursão ali na floresta. Sem comunicação, sem socorro à vista e com o fogo fechando o cerco, eles precisam achar um jeito de sobreviver até o resgate chegar.
Enquanto isso, Sokolov está fazendo de tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo, para chegar até ela. Aí entra a parte mais tensa do filme. O fogo vira um personagem. É como se ele tivesse vida própria. O vento muda, as árvores explodem, a fumaça engole tudo, e a cada minuto a situação só piora. Não tem descanso, não tem pausa. O time de resgate precisa correr contra o tempo, contra a natureza e até contra decisões políticas, porque, claro, sempre tem aquele chefe que quer cortar caminho e acaba só atrapalhando. No começo, vemos uma imensidão de floresta, e o céu meio alaranjado, com aquele ventinho que parece inocente, mas que a gente sabe que está anunciando o problema. E aí o incêndio começa. Não é com explosão, nem barulho, é só uma faísca. Só que como a mata está super seca, aquilo vira uma tocha viva rapidinho. Enquanto isso, cortamos para a cidade onde estão os bombeiros. E é aí que conhecemos o Alexei Sokolov, o protagonista. Ele é o chefe de uma equipe de resgate e já passou por todo tipo de missão. O cara é experiente, não tem medo do perigo, mas também não é do tipo que sorri muito. Ele tá ali para trabalhar e salvar vidas. Ponto. Só que a vida dele não gira só em torno da profissão. Ele tá começando um relacionamento sério com uma mulher e a filha dela, a Katia, ainda não aceita muito bem essa história de namorado da mãe. Katia, aliás, aparece logo em seguida, com um grupo de adolescentes indo para uma excursão no meio da floresta. Sabe aquele tipo de passeio com guia, fogueira e trilha? É isso. O grupo vai para um lugar meio afastado, onde quase não tem sinal de celular e nenhum acesso fácil de carro. Todo mundo animado, rindo, tirando foto, mal sabem o que está vindo pela frente. Enquanto isso, o quartel recebe um alerta. Focos de incêndio foram vistos em áreas da floresta. A princípio parece ser algo pequeno, controlável, então o time do Sokolov é enviado para ajudar. Eles pegam os caminhões, vestem o equipamento pesado e partem para a missão. Só que no meio do caminho, a equipe se dá conta de que a situação é muito mais grave do que o rádio dizia. O fogo está se espalhando em uma velocidade absurda, o vento muda toda hora e várias áreas da floresta já estão completamente tomadas. E é aí que começa a ação de verdade. As árvores começam a cair, os animais correm desesperados e a fumaça cobre tudo. É tão densa que nem dá para ver a estrada. A comunicação por rádio começa a falhar e cada segundo perdido pode significar vidas perdidas também. Nesse ponto, a gente acompanha os bombeiros tentando montar uma linha de defesa. Eles criam barreiras cortando vegetação, jogam água com mangueiras gigantes, usam pás, picaretas, helicópteros, tudo para tentar impedir que o fogo chegue perto das casas. Só que a floresta parece viva, ela resiste, e o fogo é teimoso, não para, continua aquele negócio cada vez maior. E aquilo vai correndo por cima das copas das árvores, pulando de um lado para o outro e cercando os bombeiros. É nesse momento que Sokolov recebe uma ligação que muda tudo. A filha da namorada dele, a Katia, está com um grupo que desapareceu na floresta, exatamente na direção onde o fogo mais intenso está se formando. O desespero bate. Ele sabe que não pode simplesmente largar tudo e correr para lá, porque tem uma equipe inteira sob a responsabilidade dele. Mas também não consegue parar de pensar que se ele não fizer nada, Katia pode não sobreviver. Enquanto o fogo avança, a gente corta para Katia e os outros adolescentes. O guia do grupo percebe que o incêndio está se aproximando e tenta levar todo mundo para um local seguro. Mas o problema é que o caminho de volta já está fechado, e eles ficam literalmente presos entre as chamas. A fumaça começa a dificultar a respiração, o calor aumenta e bate aquele pânico coletivo. Logo depois que Sokolov recebe a notícia de que Katia está presa na floresta, dá para ver que ele entra num modo diferente. Sabe quando a ficha cai e a missão deixa de ser só mais um chamado? Pois é, ele ainda tenta manter a postura porque é o líder da equipe, mas está claro que o cara está com a cabeça dividida. A responsabilidade com a equipe pesa, mas a ideia de que Katia, mesmo não sendo filha de sangue, está lá no meio do fogo sem ajuda, aperta o peito dele. Enquanto isso, a situação do grupo da Katia vai de ruim para desesperadora. O guia tenta manter a calma, mas já está ferido e começa a tossir muito por causa da fumaça. Eles conseguem achar um antigo abrigo de madeira no meio da mata, algo meio improvisado, quase um barraco velho, e se escondem lá por um tempo. Só que não tem comida, não tem água, não tem nada. E o mais assustador, o som do fogo. Ele não é só barulho de coisa queimando, é um rugido,
como se a floresta inteira estivesse gritando. Corta de volta para os bombeiros. A operação agora virou uma emergência nacional. Estão mandando mais helicópteros, reforços, ordens de evacuação e até gente do governo aparece querendo mandar em tudo. E adivinha? Claro que tem burocrata querendo economizar recurso, tomar decisão por cima sem entender o que está rolando no chão. Um dos chefões quer forçar a equipe a recuar de certas áreas, dizendo que são perdidas. Só que o Sokolov não aceita, principalmente porque ele sabe que entre essas áreas está o local onde o grupo da Katia pode estar. O fogo se espalha rápido demais. Alguns caminhões dos bombeiros acabam cercados e precisam ser abandonados. A fumaça impede os helicópteros de pousar e tem bombeiros se queimando, desmaiando de tanto cansaço. Mesmo assim, ninguém desiste. E aí rola uma das cenas mais impactantes do filme. A equipe se une para abrir uma trilha a pé no meio da mata em chamas. Sim, os caras pegam ferramentas manuais e começam a derrubar a árvore, cortar mato e criar um corredor que possa levar até onde as crianças podem estar. Enquanto isso, lá no abrigo, Katia começa a tomar a liderança do grupo. O guia está muito fraco, algumas crianças estão chorando, e ela, que no começo parecia meio rebelde, começa a cuidar dos menores. Ela improvisa máscaras com pedaços de roupa, organiza o grupo, procura pontos mais frescos no chão e até tenta escalar uma árvore para conseguir sinal no celular. E aí ela consegue mandar uma mensagem. Só que o sinal é tão fraco que a mensagem vai incompleta. Mas já é alguma coisa. Quando essa mensagem chega aos bombeiros, Sokolov reconhece um pedacinho do texto e um nome de referência do local. É ali que ele tem certeza. Ela está viva. E então ele toma uma decisão arriscadíssima. Ele se separa da equipe principal e parte com 2 colegas de confiança em uma missão paralela. Vão a pé, com equipamento leve, só com o que conseguem carregar. É como se fosse a última chance. E o tempo está acabando. O vento muda de novo e agora o fogo faz um movimento circular, fechando ainda mais a área onde o grupo da Katia está escondido. As crianças começam a tossir mais forte. O abrigo já está quente demais e a madeira do telhado começa a chiar, sinal de que o calor está ficando insuportável. Eles vão ter que sair dali. E sair para o meio do mato com fogo de todos os lados parece suicídio, mas é a única saída. É quando a trilha que Sokolov abriu começa a dar certo. Ele e os 2 colegas chegam bem perto da área onde a mensagem foi enviada. Só que, claro, o fogo já avançou e os rastros estão quase todos apagados. Mesmo assim, eles continuam. Com calor, com dor, com medo, porque sim, eles também têm medo, mas com determinação. E aí, no meio da fumaça, ele encontra algo. Uma garrafinha de água, igual a que Katia usava. Ele sabe que está no caminho certo. Agora, você está num quartel dos bombeiros russo. Tudo parece tranquilo. Os equipamentos todos no lugar, os caminhões limpinhos, o pessoal fazendo seus treinos e piadinhas de sempre. A vida ali é puxada, mas tem rotina. Só que, do nada, bum! A floresta pega fogo. Mas não é qualquer fogueirinha não, viu? É um incêndio daqueles gigantescos que engolem tudo pela frente. E é aí que começa a verdadeira correria. A gente conhece o Alexei Sokolov, um cara que é bombeiro há anos e manda muito bem no que faz. Ele é daqueles líderes que o pessoal respeita de verdade. Corajoso, sério, mas também tem aquele jeitão meio durão que a gente vê em herói de filme russo. Ele lidera a sua equipe numa missão de combate a incêndios florestais que começa pequena, mas logo vira uma operação de guerra. Só que, além do fogo, o bicho começa a pegar mesmo. É quando ele descobre que a filha da namorada dele, a Katia, tá no meio da área que vai ser evacuada. Aí pronto, não é só mais um trabalho, virou uma missão pessoal. Katia é uma adolescente esperta, teimosa e, claro, tem aquele jeitinho de quem vive brigando com a mãe. Mas quando o fogo chega perto, a coisa muda de figura. Ela se vê cercada pelas chamas, junto com um grupo de crianças e outros adultos que estavam fazendo uma excursão ali na floresta. Sem comunicação, sem socorro à vista e com o fogo fechando o cerco, eles precisam achar um jeito de sobreviver até o resgate chegar. Enquanto isso, Sokolov está fazendo de tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo, para chegar até ela. Aí entra a parte mais tensa do filme. O fogo vira um personagem. É como se ele tivesse vida própria. O vento muda, as árvores explodem, a fumaça engole tudo, e a cada minuto a situação só piora.
Não tem descanso, não tem pausa. O time de resgate precisa correr contra o tempo, contra a natureza e até contra decisões políticas, porque, claro, sempre tem aquele chefe que quer cortar caminho e acaba só atrapalhando. No começo, vemos uma imensidão de floresta, e o céu meio alaranjado, com aquele ventinho que parece inocente, mas que a gente sabe que está anunciando o problema. E aí o incêndio começa. Não é com explosão, nem barulho, é só uma faísca. Só que como a mata está super seca, aquilo vira uma tocha viva rapidinho. Enquanto isso, cortamos para a cidade onde estão os bombeiros. E é aí que conhecemos o Alexei Sokolov, o protagonista. Ele é o chefe de uma equipe de resgate e já passou por todo tipo de missão. O cara é experiente, não tem medo do perigo, mas também não é do tipo que sorri muito. Ele tá ali para trabalhar e salvar vidas. Ponto. Só que a vida dele não gira só em torno da profissão. Ele tá começando um relacionamento sério com uma mulher e a filha dela, a Kátia, ainda não aceita muito bem essa história de namorado da mãe. Kátia, aliás, aparece logo em seguida, com um grupo de adolescentes indo para uma excursão no meio da floresta. Sabe aquele tipo de passeio com guia, fogueira e trilha? É isso. O grupo vai para um lugar meio afastado, onde quase não tem sinal de celular e nenhum acesso fácil de carro. Todo mundo animado, rindo, tirando foto, mal sabem o que está vindo pela frente. Enquanto isso, o quartel recebe um alerta. Focos de incêndio foram vistos em áreas da floresta. A princípio parece ser algo pequeno, controlável, então o time do Sokolov é enviado para ajudar. Eles pegam os caminhões, vestem o equipamento pesado e partem para a missão. Só que no meio do caminho, a equipe se dá conta de que a situação é muito mais grave do que o rádio dizia. O fogo está se espalhando em uma velocidade absurda, o vento muda toda hora e várias áreas da floresta já estão completamente tomadas. E é aí que começa a ação de verdade. As árvores começam a cair, os animais correm desesperados e a fumaça cobre tudo. É tão densa que nem dá para ver a estrada. A comunicação por rádio começa a falhar e cada segundo perdido pode significar vidas perdidas também. Nesse ponto, a gente acompanha os bombeiros tentando montar uma linha de defesa. Eles criam barreiras cortando vegetação, jogam água com mangueiras gigantes, usam pás, picaretas, helicópteros, tudo para tentar impedir que o fogo chegue perto das casas. Só que a floresta parece viva, ela resiste, e o fogo é teimoso, não para, continua aquele negócio cada vez maior. E aquilo vai correndo por cima das copas das árvores, pulando de um lado para o outro e cercando os bombeiros. É nesse momento que Sokolov recebe uma ligação que muda tudo. A filha da namorada dele, a Kátia, está com um grupo que desapareceu na floresta, exatamente na direção onde o fogo mais intenso está se formando. O desespero bate. Ele sabe que não pode simplesmente largar tudo e correr para lá, porque tem uma equipe inteira sob a responsabilidade dele. Mas também não consegue parar de pensar que se ele não fizer nada, Kátia pode não sobreviver. Enquanto o fogo avança, a gente corta para Kátia e os outros adolescentes. O guia do grupo percebe que o incêndio está se aproximando e tenta levar todo mundo para um local seguro. Mas o problema é que o caminho de volta já está fechado, e eles ficam literalmente presos entre as chamas. A fumaça começa a dificultar a respiração, o calor aumenta e bate aquele pânico coletivo. Logo depois que Sokolov recebe a notícia de que Kátia está presa na floresta, dá para ver que ele entra num modo diferente. Sabe quando a ficha cai e a missão deixa de ser só mais um chamado? Pois é, ele ainda tenta manter a postura porque é o líder da equipe, mas está claro que o cara está com a cabeça dividida. A responsabilidade com a equipe pesa, mas a ideia de que Kátia, mesmo não sendo filha de sangue, está lá no meio do fogo sem ajuda, aperta o peito dele. Enquanto isso, a situação do grupo da Kátia vai de ruim para desesperadora. O guia tenta manter a calma, mas já está ferido e começa a tossir muito por causa da fumaça. Eles conseguem achar um antigo abrigo de madeira no meio da mata, algo meio improvisado, quase um barraco velho, e se escondem lá por um tempo. Só que não tem comida, não tem água, não tem nada. E o mais assustador, o som do fogo. Ele não é só barulho de coisa queimando, é um rugido, como se a floresta inteira estivesse gritando. Corta de volta para os bombeiros. A operação agora virou uma emergência nacional. Estão mandando mais helicópteros, reforços, ordens de evacuação e até gente do governo aparece querendo mandar em tudo. E adivinha?
Claro que tem burocrata querendo economizar recurso, tomar decisão por cima sem entender o que está rolando no chão. Um dos chefões quer forçar a equipe a recuar de certas áreas, dizendo que são perdidas. Só que o Sokolov não aceita, principalmente porque ele sabe que entre essas áreas está o local onde o grupo da Katia pode estar. O fogo se espalha rápido demais. Alguns caminhões dos bombeiros acabam cercados e precisam ser abandonados. A fumaça impede os helicópteros de pousar e tem bombeiros se queimando, desmaiando de tanto cansaço. Mesmo assim, ninguém desiste. E aí rola uma das cenas mais impactantes do filme. A equipe se une para abrir uma trilha a pé no meio da mata em chamas. Sim, os caras pegam ferramentas manuais e começam a derrubar a árvore, cortar mato e criar um corredor que possa levar até onde as crianças podem estar. Enquanto isso, lá no abrigo, Katia começa a tomar a liderança do grupo. O guia está muito fraco, algumas crianças estão chorando, e ela, que no começo parecia meio rebelde, começa a cuidar dos menores. Ela improvisa máscaras com pedaços de roupa, organiza o grupo, procura pontos mais frescos no chão e até tenta escalar uma árvore para conseguir sinal no celular. E aí ela consegue mandar uma mensagem. Só que o sinal é tão fraco que a mensagem vai incompleta. Mas já é alguma coisa. Quando essa mensagem chega aos bombeiros, Sokolov reconhece um pedacinho do texto e um nome de referência do local. É ali que ele tem certeza. Ela está viva. E então ele toma uma decisão arriscadíssima. Ele se separa da equipe principal e parte com 2 colegas de confiança em uma missão paralela. Vão a pé, com equipamento leve, só com o que conseguem carregar. É como se fosse a última chance. E o tempo está acabando. O vento muda de novo e agora o fogo faz um movimento circular, fechando ainda mais a área onde o grupo da Katia está escondido. As crianças começam a tossir mais forte. O abrigo já está quente demais e a madeira do telhado começa a chiar, sinal de que o calor está ficando insuportável. Eles vão ter que sair dali. E sair para o meio do mato com fogo de todos os lados parece suicídio, mas é a única saída. É quando a trilha que Sokolov abriu começa a dar certo. Ele e os 2 colegas chegam bem perto da área onde a mensagem foi enviada. Só que, claro, o fogo já avançou e os rastros estão quase todos apagados. Mesmo assim, eles continuam. Com calor, com dor, com medo, porque sim, eles também têm medo, mas com determinação. E aí, no meio da fumaça, ele encontra algo. Uma garrafinha de água, igual a que Katia usava. Ele sabe que está no caminho certo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.